Pessoal, vamos começar aqui. Brasil Império, período joanino, tá? Temos aqui alguns tópicos que nós vamos discutir eles agora. Então vamos lá. Começou pela abertura dos portos, que seria Portugal, o rei de Portugal veio para o Brasil, a coroa veio para o Brasil devido a problemas que estava tendo na Europa. Que seja, Napoleão Bonaparte invade Portugal e eles vêm para o Brasil, refugiado, tá? Com essa chegada, teve as aberturas desses portos, que seria... o Brasil era uma colônia, ela poderia comercializar só com Portugal, mas como Portugal, a coroa estava no Brasil, então teve abertura, agora ela podia comerciar com todos. O que mudava aqui, que era que a Inglaterra, que ajudou a coroa a vir para o Brasil, teve prioridade aqui nas aberturas dos portos, né? Ela só ia pagar 15% de imposto, Portugal 16% e os outros países 24% de produto de exportação, tá? Temos aqui a liberação das manufaturas, seria as indústrias, foi liberado para montar a indústria aqui no Brasil. E tem aqui também o Tratado de 1810, que é esse tratado nada mais nada menos que a Inglaterra ia pagar 15%, como eu estou falando aqui em cima, de imposto, enquanto que os outros países iam pagar mais caro. Então eles tiveram privilégio quando a corte vem para cá, tá bom? E temos aqui por fim, né, o tratado aqui, ó, a Revolução do Porto. O que é isso? O pessoal de Portugal pedindo o retorno da coroa para lá, e eles queriam derrubar a monarquia, tá bom? Para diminuir o poder do rei. Eles pretendiam recolonizar o Brasil, fazer o Brasil virar colônia de novo. E eles queriam também o retorno da corte e montar uma nova constituição, tá? Que com essa constituição é diminuir o poder do rei, tá bom? Era isso que foi a Revolução do Porto. Joia? Bora lá! Pessoal, vamos lá. Período regencial de Dom Pedro, 1821 a 1822. Tá? O que acontece aqui? A coroa volta para Portugal, tá? E deixou Dom Pedro, né? Dom João VI volta para Portugal para governar e deixa seu filho aqui, para ele mesmo pedir a independência, porque Dom João enxergou aqui a América e viu que muitos países estavam ficando independentes. Ele pensou, é inevitável que cedo ou mais tarde o Brasil também vai ficar independente. Se tiver que fazer independência, que faça meu filho. Foi essa jogada aqui, tá? Mas devido quando eles voltam, eles ainda, o Brasil e Portugal, é um Reino Unido, não é? Aí o que acontece? A briga começa quando vem essa lei aqui, ó, a lei Cumpra-se. O que é essa lei Cumpra-se? Toda a lei que viesse de Portugal ia ser avaliada por Dom Pedro, né? Que se ele achasse interessante, ela poderia valer aqui no Brasil. Quer dizer, a briga começa aí. A corte mandou, né? A coroa mandou a lei. E quando ele fala que vai avaliar, ele está batendo de frente com a coroa. Aí começa a briga aqui, tá? Aí eles mandam o Dom Pedro voltar para Portugal. Dom Pedro diz que fica, o dia do fico, dia 9 de janeiro de 1822, ele fala, ó, diga ao povo que fica, quer dizer, ele não vai. E já monta na sequência uma Assembleia Constituinte, que nada mais é do que a criação de uma Constituição, que é uma criação de umas leis para governar. O problema é que colônia, Brasil colônia, não tem Constituição de colônia. Quando ele fala que vai montar uma Assembleia Constituinte, ele já está dizendo que ele vai dar o grito do Ipiranga. E foi o que aconteceu. Dia 7 de setembro de 1822, ele dá o grito do Ipiranga, que é a independência do Brasil, tá? O problema maior aqui, que eu coloquei grande
aqui a letra grande, nada muda. Por que nada muda? Essa independência nossa foi uma independência meio frajuta, vamos dizer assim, tá? Porque não teve mudança política, porque quem fez foi Dom Pedro, que ele era português, nós era dominado pelos portugueses, e ainda continuamos, porque quem fez a independência foi Dom Pedro, que era português. Economicamente, a Inglaterra, nós era dependente da Inglaterra. Quando ele faz a independência, nós continuamos sendo independente da Inglaterra. E socialmente, piorou, porque todo mundo, a maioria do pessoal aqui no Brasil era escravo, mão de obra escravista. E continuou todo mundo sendo escravo. Então não teve mudança social, política e economicamente. Então é por isso que essa independência nossa é uma independência meia frajuta. Tá bom? Bora lá! Vamos lá, pessoal. Primeiro reinado, 1822 a 1831. O que acontece aqui? O Brasil, já independente, faz a primeira Constituição, 1824. Tá? E aqui temos algumas polêmicas dessa Constituição. Temos também a Confederação do Equador e algumas polêmicas. E temos a abdicação de Dom Pedro. Vamos discutir isso aqui mesmo. Primeiro tópico, a Constituição de 1824, ela foi outorgada. O que é outorgada? Ela foi imposta, tá? O Dom Pedro, ele desfez da Assembleia, que era uma Assembleia mais light. Ela reduziu o poder de Dom Pedro, tá? E Dom Pedro não gostou disso, então ele foi lá e fez a Constituição à moda dele, do jeito que ele queria, tá? Aí já temos o outro voto censitário, que aqui que manda é o voto de terras, tá? O voto de quem tem mais renda, quem tem mais poder. Essa Constituição também ela é chamada de Constituição da Mandioca, por causa que quem plantasse mais mandioca teria mais terra, né? E teria mais escravo. Com o escravo, a alimentação do escravo era mandioca. Então, se você plantasse muita mandioca, você teria muito escravo. Automaticamente, você também teria bastante terra, tá? Então, esse voto censitário aqui é um dos absurdos. Só quem tinha dinheiro, quem tinha bastante escravo, podia votar. E já o regime unitário era as províncias que elas não eram federalistas, elas eram unitárias, quer dizer, Dom Pedro fazia uma ordem, o Brasil inteiro tinha que cumprir essa ordem, todas as províncias, elas não tinham liberdade de fazer as próprias leis, tá? Ao contrário do federativo, que aí o federativo, cada província podia fazer sua própria lei. E temos aqui na sequência o regime de padroado régio. O que é isso? É a união da igreja e Estado. Eles andavam junto nessa Constituição aqui. E o absurdo maior dessa Constituição é os 4 poderes: o legislativo, o federativo e o judiciário. E, por último, o moderador. Quer dizer, os 4 poderes, os 3, no caso, eles eram manipulados pelo moderador, que era o poder de Dom Pedro, que ele podia desfazer qualquer lei que esses 4 poderes aqui, qualquer ordem que eles faziam. O poder moderador, que era de Dom Pedro, ele podia desfazer tudo. E isso era um absurdo, que aí nós virávamos uma monarquia por causa disso, né? Sendo que nós proclamamos uma independência recente agora, né? E devido a esses problemas, temos a Confederação do Equador, que é um conflito, né? E o que eles queriam? Era contra o modelo da Constituição que Dom Pedro fez, né? Contra a Constituição que foi feita aqui. E temos aqui o Frei Caneca sendo fuzilado, esquartejado, tá? Que ele é o líder, que Dom Pedro manda fazer fuzilamento, esquartejar ele, e ele perde muita popularidade, né, nisso aqui, por causa que ele matou um líder, né? E ele virou um mártir, né? Devido a isso, nesse contexto aqui, o pai de Dom Pedro também morre, Dom João VI, e ele é o primogênito, então ele tem que governar também Portugal.
E ele fala, ele propõe, eu quero governar o Portugal e o Brasil. Aí a elite brasileira falou, nem a pau, não vai fazer isso, ou lá ou aqui. Então ele tenta mandar a filha dele para Portugal, mas só que quando chegar lá, o irmão dele dominou o governo lá. Então ele teve que voltar lá para Portugal para disputar o governo e depois voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, a elite, o pessoal daqui já não queria mais que ele ficasse aqui, com medo de ele querer fazer o Brasil virar uma colônia novamente. Então o pessoal não quer mais ele aqui. E para ele não ficar sem o trono de Portugal e sem o trono aqui no Brasil, ele volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro II aqui. Só que o problema é que o filho dele tinha 5 anos de idade. Aí a Constituição diz que nessa situação nós temos que abrir uma regência, que é 3 regentes para dominar o Brasil, até Dom Pedro II, o filho dele, ter uma idade que ele possa governar. Beleza? Bora lá então. Pessoal, vamos lá agora tentar explicar aqui esse período regencial após a independência, né? Quando a corte voltou, né? E vamos continuar aqui de 1831 a 1840. Esse foi esse período, tá? Lá no começo, antes, tinha o Partido Brasileiro e o Partido Português. O brasileiro é aqueles que apoiava a federação, né, que apoiava mais liberdade para o país, e os portugueses eram os restauradores, os que queriam a volta de Dom Pedro, tá bom? Então o que acontece? Nesse tempo aqui, entre 31 e 34, surge a Guarda Nacional, de mais importante nesse período. Tá? A Guarda Nacional seria o quê? Os fazendeiros que tiveram autonomia do governo para montar uma equipe para liderar, tá? Esses aí são os famosos coronelismo, tá? Foi isso que surgiu nesse período. E entre esse período temos aqui o Partido Brasileiro se divide em 2, que é os exaltados, que são os federalistas que queriam mais liberdade, queria a divisão do país, né, de Portugal, e os moderados, que eles estavam no poder, então para eles, do jeito que tava bom. Então eles centralistas, queriam mais poder para Dom Pedro, e os exaltados queriam separação, tá? Aí o que acontece? Morre o Dom Pedro lá em Portugal. Esse partido aqui, que é o Restauradores, eles se juntam com os moderados, tá? Por causa que morreu Dom Pedro, acabou esse partido. E esses dois aqui viram os regressistas, tá? E o partido dos exaltados serão os progressistas, que é os federalistas, tá? Entre esse período 31, entre esse período 34 e o período 37, entra aqui o ato adicional. O que seria? Aqui, a regência era governada por 3 pessoas, 3 regentes. Aqui, no ato adicional, uma emenda na lei. Começa a governar um só, que é o Padre Feijó. Tá? O que muda também é uma eleição direta, que é a primeira vez no Brasil que teve eleição direta, e tem as assembleias provinciais, que elas começam a ter mais autonomia, que agora elas podem fazer as leis delas mesmo na própria província, tá bom? E devido a esse ato adicional, teve algumas rebeliões, tá? Que eu vou comentar aqui um pouquinho por alto, nós vamos conversar mais detalhadamente lá na frente. Mas vamos lá. A rebelião da Cabanagem foi no Pará, da Sabinada na Bahia, a Farroupilha no Rio Grande do Sul, a Balaiada no Maranhão e a dos Malês na Bahia também. O que liga essas rebeliões é que as 3 primeiras, Cabanada, Sabinada e Farroupilha, eram separatistas, quer dizer, eles eram apoiados, eles eram progressistas também, eles queriam que a separação do Brasil com Portugal, tá bom? E o que acontece? Devido a essas lutas aqui, essas brigas, o Padre Feijó renuncia,
tá? Aí entra alguém para liderar do Partido Federalista, perdão, do Partido Regressista, tá? Aí entra o regresso conservador, né? Que é o pessoal agora que está no poder, é o pessoal aqui regressista. Em 37 vem a lei interpretativa do ato adicional. O que seria essa lei? Essa lei, ela o que? Aqui a Assembleia Provincial, ela tinha poder para fazer as leis. Com essa lei, eles faziam a lei também, mas porém tinha que ser avaliada pelo governo, tá? Na verdade, então eles perdia o poder de fazer as próprias leis dele, que agora ela teria que ser avaliada pelo governo. Então aqui tinha um avanço, né, com os federalistas, e aqui foi um regresso, que aqui agora o poder que eles estava tendo aqui caiu. Com isso, os progressistas, eles agora vão ter que inventar um discurso para voltar para o poder. E qual é o discurso deles? É o golpe da maioridade. Dom Pedro, com 14 anos, Dom Pedro II, eles vão querer que ele governe para liderar, porque eles vão dizer que todos esses problemas aqui é devido não ter o imperador para liderar. Então, com isso gera o pensamento do pessoal de que só o imperador para resolver todos esses problemas, tá bom? E aí esses partidos aqui, ó, os exaltados, que virou progressista, vira liberais no período do imperador, tem Dom Pedro II, e os regressistas aqui vão ser os conservadores. Isso daí nós vamos avaliar, né? Na verdade, estudar mais pra frente, tá bom? Bora lá. Pessoal, vamos dar início aqui ao segundo reinado. Vamos partir aqui da economia cafeicultura, tá? A parte econômica desse segundo reinado aqui era baseado no café, tá bom? E vamos estudar alguns tópicos aqui importantes nesse período aqui do segundo reinado. Primeiro vem a tarifa Alves Branca, de 1844. O que é isso? É um aumento dos produtos industriais, dos produtos que vêm de fora para o Brasil. Antigamente, quando teve aquele acordo de 1810, que a Inglaterra pagava só 15% dos produtos que vinham de fora, agora vai passar a pagar 30%. Teve um aumento aí de 2 ou 3 vezes aí para produtos importados que entram no Brasil, tá? Para atacar essa tarifa que fez, eles vieram com o contra-ataque do Bill Albert em 1845. O que era esse tratado? Todo navio negreiro que eles pegassem no mar, que tivesse escravo, ia ser preso, tá? Isso aí deu muito prejuízo para o Brasil na época, que aí eles inventaram a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. O que essa lei fazia? Era a proibição mesmo do tráfico negreiro, tá? E trouxeram também junto a Lei de Terra de 1850 também. Que essa lei é o quê? O pessoal estrangeiro estava vindo para o Brasil, e com essa proibição desse tráfico negreiro, investiram muito na industrialização no Brasil, né? Aquele dinheiro que eles usavam para fazer tráfico, eles passaram a usar o dinheiro aqui dentro, nas indústrias. Isso aí deu um surto, cresceu bastante a economia aqui, e devido a isso veio bastante estrangeiro para o Brasil, e os grandes fazendeiros tudo aumentaram o preço da terra, né, o governo, para que o pessoal não tivesse acesso à terra, tá? E esse parlamento às avessas seria o quê?
os liberais e os conservadores eram manipulados pelo governo, pelo Dom Pedro II, né? Então, por isso que nós falamos que as avessas, tanto esse quanto aquele, são todos iguais. Farinha do mesmo saco, como vamos dizer a grosso modo, farinha do mesmo saco, né? Que como o Dom Pedro tinha o poder moderador, ele manipulava aqui os dois partidos nessa época, tá bom? Bora lá. Pessoal, dando continuidade aqui, vamos às leis abolicionistas, tá bom? Que é as leis que a favor da abolição. A primeira lei é a lei de 1831, que era decretado o fim do tráfico negreiro. É aquela famosa lei para inglês ver. Ela foi feita, mas não foi respeitada, tá? Aí temos a outra lei que é a Bill Aberdeen, em 1845, que é a apreensão dos navios negreiros pela Inglaterra, que nós já tinha visto. Temos a lei de Eusébio de Queiroz, 1850, realmente foi o fim do tráfico negreiro por pressão da Inglaterra, né? E definitivamente começou as leis realmente abolicionistas, que a primeira lei é a lei do ventre livre de 1871, que o filho de escravo ia ser liberto, né? Temos a lei do sexagenário de 1885, que é a partir dos 60 anos o escravo podia ser liberto. E temos a lei Áurea final, que é 1888, que realmente é o fim da escravidão aqui no Brasil, assinado pela Princesa Isabel. Tá bom? Bora lá.